Estamos aqui com Astier Basílio. Astier Basílio é pernambucano de Vitória de Santo Antão, filho do violeiro, poeta popular Tião Lima. Foi criado em Campina Grande, é jornalista, trabalhou em televisão e agora está em Moscou. Fez mestrado em literatura russa e apresentou uma dissertação. Colabora no Estado da Arte, de um pessoal do Estadão, e nele publicou um ensaio brilhante sobre a tradução que ele fez do epigrama de Stalin, o cara que é considerado hoje o maior poeta russo do século XX, que nós, ele e eu, achamos que é o melhor poeta de qualquer língua do século XX. Astier, em 1985, você tinha quantos anos? Em 85 eu estava com 7 anos. Quando você tinha 7 anos, eu fui à sala, ao auditório da Associação Comercial de Campina Grande. Você já estava em Campina Grande, não? Já em Campinas eu estava. Eu cheguei em Campinas com 1 ano, na semana que eu completei 1 ano. E lá eu fui receber o título de cidadão campinense e fiz um discurso. Depois eu publiquei em separata, chamado Itinerário Lírico de Campina Grande. Eu termino esse discurso com um poema do poeta que eu estava alucinado por ele naquela época. Eu não sei quem traduziu, não sei de onde eles tiraram, eu não me lembro mais de onde eu tirei. Você acha, eu também acho, que isso aqui não deve ter sido traduzido do russo. Mas, de qualquer maneira, o poeta é tão bom que, mesmo tendo passado por outra língua para chegar ao português, o poema é comovente. Eu vou ler o poema para você e você vai me dizer se já conhecia esse poema. Eis-me de volta à minha cidade. São estas as minhas velhas lágrimas, minhas pequenas veias, as glândulas inchadas da infância. Então estás de volta, clara amplidão. Aspira o óleo de peixe das lâmpadas ribeirinhas de Leningrado. Abre os olhos. Conheces esse dia de setembro, gema do ovo com o breu terrível batido em si? Petersburgo. Não quero morrer ainda. Tenho o número do meu telefone, Petersburgo. Guarda ainda os endereços. Posso consultar as vozes desaparecidas. Vivo clandestinamente e o sino, que arranca os nervos e todo o resto, reboa em minhas têmporas. Espero até amanhã por convidados que amo e faço retinir as correntes da porta. Deus do céu. E aí, conhece o poema? Coincidência cósmica. Esse foi o último poema que eu traduzi dele. Esse foi o último poema que eu traduzi. Você está com a tradução aí? Estou com a tradução, vou ler. Leia a tradução. Antes de tudo, eu queria só ressaltar que um aspecto importante é a musicalidade. O Mandelstam, quando ele criava decorando o poema, até passar para a esposa dele que escrevia, e a beleza da memória, né? A Nadezhda. A pequena Nádia. Nadezhda. Ela depois salvou os poemas pela memória. Então, a musicalidade é um aspecto muito importante e eu tentei colocar isso na tradução em português. Vou ler agora. Leningrado. Voltei para minha cidade que chorei de tão conhecida, de seus feixes da infância com inchaço na amígdala. Voltaste para cá? Então, engula bem rápido, banha de peixe dos postes dos rios de Leningrado. Mais rápido saiba que há um diazinho em dezembro, onde o sinistro alcatrão misturou-se a uma gema. Petersburgo, ainda não, estou querendo morrer. Meus números de telefone estão aí com você. Petersburgo, estão comigo ainda tais endereços, pelos quais vou procurando as vozes dos que morreram. Vivo eu na escada escura e na altura da testa, a campainha extraída com carne, um golpe me acerta. A noite inteira sem trégua, espero os queridos hóspedes a mexer com as correntes que há no trinco das portas. Lindo poema. Lindo poema. Esse poema é maravilhoso. Por que é que você escolheu Ossip Mandelstam
como seu tema do mestrado. Não, peraí. Na verdade, Peraí. Por que você foi para a Rússia, Astir Basílio de Lima? eu fui para a Rússia porque, na verdade, o primeiro interesse foi para saber as relações da União Soviética com os grupos de guerrilha armada, porque esse é um tema que envolveu muito o Brasil nos últimos tempos. Muita mitologia vem sendo perpetrada de ambos os lados. Eu queria saber esse capítulo. Eu me dei conta de que, se eu quisesse saber as relações da União Soviética nesse período, eu teria que estudar russo, porque as pessoas que sabiam o idioma não estavam interessadas nisso. Então, eu percebi que eu deveria fazer esse percurso. Mas, na verdade, não tive tempo ainda de me dedicar a esse tema, porque a literatura me tragou de uma maneira de modo tão, como é que eu posso dizer, apaixonante. Eu não tenho tempo para estudar, porque para fazer outra coisa senão estudar. O mestrado é muito rigoroso, o sistema aqui é muito difícil, há que se estar lendo o tempo todo. Então, eu terminei o mestrado e estou fazendo o doutorado agora, e não tenho tempo para nada que não seja estudar. Olha, a que você atribui a importância que a literatura russa teve no mundo todo, não apenas na Rússia, mas no mundo todo, né? Se você fizer uma lista aí dos 5 melhores romancistas do mundo em todos os tempos, lá estarão, pelo menos, Lev Tolstói e Fyodor Dostoiévski. Isso tem alguma coisa a ver com... Você já fala russo fluentemente. E já lê em russo tranquilamente. Então, o que é que... Decorei alguns poemas em russo, inclusive. A que você atribui esse peso da literatura na cultura russa? Agora que você está há 3 anos aí. Existem 2 explicações. A primeira delas é a formação do epos do povo eslavo. Então, quando se vai investigar a composição da épica russa, né, os contos, a elaboração que o povo faz de si próprio, existe uma observação que diferencia os eslavos do norte, justamente Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, que são um povo só, uma nação só, a diferença com os eslavos do sul. Qual a diferença? Que eles se preocupavam em elaborar o epos de forma bonita. Já havia uma preocupação literária desde a formação do povo. Esse é um aspecto importante. Na Idade Média, um escritor sempre foi considerado uma espécie de instrumento de Deus. Tanto é que muitos deles sequer assinavam o seu próprio nome. Muito da grande literatura da Idade Média russa é anônima, justamente porque os autores se consideravam instrumentos divinos. Aqui, o poeta exerce... O Evtushenko falava uma coisa muito importante. O poeta na Rússia não é só um poeta. Isso é verdade. Então, durante a tradição russa, vê o poeta... Há um poema de Pushkin que fala sobre o poeta como profeta que anda pelo deserto e escuta a voz de Deus. O compromisso dele é contar o que ele escutou do próprio Deus. Então, o poeta, como profeta, é aquela pessoa que tem que falar a verdade, e o povo ouve e reconhece a voz do poeta, mesmo que muitas vezes essa verdade incomode o poder. Então, existe uma grande tradição de confrontamento entre o czar e o poeta. Praticamente, em vários momentos da vida russa, o poeta elevou sua voz, e essa voz não foi agradável aos ouvidos do czar. E sempre a literatura salvou seu lugar como grande tribuna de discussão, grande tribuna filosófica, grande tribuna da expressão do povo russo. Então, nesse sentido, a literatura exerce um poder talvez maior do que em outras culturas, do que em outras nações. E outra coisa, só para complementar, na virada do século XIX, quando a Rússia venceu a guerra contra a França, houve um interesse geopolítico para se descobrir que país era aquele, e a França vai inventar, nesse sentido de divulgar a literatura que existia, e houve uma pessoa muito importante que desenvolveu um papel nessa divulgação, que foi Turgenev, grande escritor, e que
passou muito tempo em Paris, que era o centro, que era a capital cultural de todo mundo. As pessoas ilustradas do mundo todo, elas liam em francês. Então, a França vai inventar Dostoiévski como grande escritor, Tolstói, Turgenev e os demais. Então, há um boom da literatura russa na virada do século XIX, graças à influência francesa. Eles se reverenciam ao talento russo depois desse episódio geopolítico que é a derrota de Napoleão pelas forças russas. Quer dizer, então, que Napoleão influiu até quando perdeu. Quem é o grande poeta russo pré-século XX? O que mais exerceu a função de profeta de Deus? Pushkin, não há a menor dúvida. Pushkin digamos assim, o número um e não se discute. Não há qualquer possibilidade de discutir. Ele é o patriarca da língua. E os russos se ressentem do fato de que o conhecimento maior que se tem da literatura é justamente do Dostoiévski e de Tolstói e de outros. A grande glória da língua russa é Pushkin. Agora, num nível de elaboração tão magistral, tão fabuloso, tão maravilhoso, que se perde na tradução. Então, qualquer não falante de russo, qualquer pessoa que não consegue apreciar a língua, não vai ter a capacidade de avaliar a grandeza, a grandiosidade de Pushkin. Agora, primeiro me fale da emoção da primeira vez que você conseguiu ler, entender e sentir um poema de Pushkin em russo. Depois você me diga o seguinte: Pushkin estaria, então, à altura de Dante Alighieri, de Luiz de Camões, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fundador de uma... Lord Byron, sim. Lord Byron. Ele é incontestavelmente o fundador da língua. Ele aproveita toda a tradição que o antecedeu, uma tradição muito forte, e conseguiu, com seu gênio, reelaborar e ser o grande patriarca da literatura e da língua russa. Na verdade, eu vou te explicar. Eu estou me guardando para ler ainda Pushkin, porque eu não queria ter um contato com ele e isso fosse frustrante à medida em que eu não tivesse um nível suficiente para entendê-lo na sua complexitude. Mas eu comecei a ler um poema dele que era baseado numa tradição folclórica daqui. Ele bebeu muito no folclore eslavo, chamado Ruslan e Ludmila. E já no início é absurdamente fantástico perceber as invenções dele, a forma como ele utiliza o ritmo, a maneira como ele funde diálogo e narração. É um negócio assim, é difícil até expressar. A primeira vez que eu ouvi falar em poesia russa foi graças a uma antologia de poesia russa moderna, publicada em português por Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Boris Schneider. Eu tive um contato com o casal Boris Schneiderman e Jerusa Pires Ferreira, porque eu sempre tive uma relação difícil com os irmãos Campos. De qualquer maneira, graças a esse livro é que eu cheguei à conclusão de que o grande poeta russo contemporâneo do século XX era Osip Mandelstam, e não Vladimir Mayakovsky, que era não apenas o meu poeta favorito, a ponto de eu batizar o meu primogênito de Vladimir, né? Mas também o mundo inteiro o consagrava, né? De qualquer maneira, foi nesse contato meio atravessado, porque as traduções não são propriamente primorosas, né? E teve também, eu não sei se nós não chegamos a conversar sobre isso, teve também um tradutor de Mendelssohn, com quem eu tive grande oportunidade de conviver e eu não convivi, que foi o crítico de música, principalmente música clássica, e especialista em ópera, Lauro Machado Coelho, que já morreu faz uns 3 anos. Mineiro, e eu convivi 30 anos no mesmo jornal que o Lauro Machado Coelho, só que o Lauro não ia para o jornal, ele mandava as críticas dele primeiro por office boy, depois por telefone, depois por telex, e, enfim, pela tecnologia moderna, né? Mas o Lauro Machado Coelho, eu confesso a você que eu nem sei se ele traduzia direto do russo. Eu nem sei se ele sabia russo. De qualquer maneira, ele tem livros publicados,
traduções do Mandelson. E então eu procurei, antes de conversar com você, o Lourenço Dantas Mota, que é filho do poeta Dantas Mota, tá, de Roca, né, poeta moderno, modernista, né? E o Lourenço, que publicava os textos do Lauro Machado no Suplemento de Cultura, quando ele editou, mas nunca teve a oportunidade, como eu, que convivi com ele 30 anos no jornal e não o conheci. Você teve acesso aos livros, aos poemas traduzidos pelo Lauro Machado Coelho? Eu li a tradução que ele fez do Epigrama, que praticamente eu me acerquei muito desse poema. Foi o primeiro poema do mundo que eu traduzi. Me parece que não é tradução do original. Eu não teria como assegurar. A tradução dele, existem muitos acréscimos que destoam do original. O que me leva a crer que sejam acréscimos feitos em outra língua e que foram vertidos para o português. Mas não teria essa informação precisa, né? Mas das traduções que há em português desse poema, ela é a que mais destoa, é a que traz mais acréscimo. Me diz uma coisa, além desse, tem também o poeta português, né, aliás, é um casal português. Casal. Eu sou amigo dele de Facebook, Felipe Guerra e a Nina Guerra, são maravilhosos. Eu tenho muita admiração por eles. E tem uma coisa que eu concordo com o trabalho do casal, eles trabalham da seguinte forma: a Nina faz a primeira tradução, a Nina é russa, depois o Felipe traduz o português, os dois trabalham juntos, já observando o original. O que é que eles decidiram? Não recorrer a traduções de outras línguas. Eu concordo plenamente com eles. Cada um tem sua estratégia de trabalho, sua maneira de lidar, mas eu prefiro me acercar de leituras críticas, de informações biográficas, ler conferências, ouvir o que a crítica russa escreveu a respeito do poema, do que me valer de traduções em outra língua. Porque a tradução em outra língua ela já trabalha no limite de uma limitação. Não vai me ajudar, né? Então, eu não sou o tipo de pessoa que traduz orientada por traduções em outras línguas. Não me ajuda, não me facilita. E nisso eu estou 100% ao lado dos meus camaradas portugueses, o Felipe e a Nina. Agora vamos falar um pouco de Ossip Mandelstam. Por que aqui? Bom, aí antes de chegar aí, eu quero dizer que você, ao escrever o seu ensaio sobre a tradução do epigrama de Stalin, você registrou que esse seu amigo que o apresentou ao Ossip Mandelstam. Como foi que eu te apresentei? Verdade. Por causa de quê? Onde e quando? Na verdade, do início, a nossa amizade ela data, eu acho que do ano 2000. Nós fomos apresentados através de um amigo comum, que foi o Alberto da Cunha Mello. E você costumava ir a Campina Grande nas férias de final de ano e no São João. E quando nós nos conhecemos, quando você vinha a Campina Grande, eu colava, eu acompanhava você onde você ia, porque era muito agradável, muito bom escutar, te ouvir. E eu tenho que fazer essa declaração, essa constatação aqui. Naquela época eu estudava letras e as conversas contigo elas foram mais importantes para mim do que o período em que eu cursei as disciplinas formais no curso de letras. Eu tive muito mais informação, muito mais indicação de leitura contigo, com aquelas conversas que a gente teve, do que propriamente naquele ambiente da universidade em que eu me deparei com pessoas que, inclusive, nem gostavam de literatura. Eu acredito que foi numa das conversas no bar do Alemão, no chopp do Alemão, você estava rodeado lá de várias pessoas que também queriam te ouvir, e você começou a falar sobre Mandelstam, dizer as coisas principais, né, do poema que ele fez contra Stalin, e que isso acarretou no seu exílio e no posterior envio a um campo de concentração, do qual resultou a morte. E também você falou a respeito da mulher dele, a Nadezhda, que havia salvado os poemas, memorizando-os. E aquilo me impressionou muito.
Só que, naquela época, eu estava muito fascinado por um outro poeta, que era o Rimbaud, Arthur Rimbaud. Então, ele não exerceu de imediato tanta influência. Eu nem sonhava que iria estudar russo naquela altura. Bom, quando eu vim para cá e comecei a ter a capacidade de ler literatura, o primeiro poeta que eu me interessei em ler foi justamente Osip Mandelstam. E o primeiro poema que eu resolvi traduzir, que demorou muito, que demandou de mim um percurso imenso de trabalho, foi justamente aquele poema que ficou conhecido como Epigrama de Stalin. Na verdade, esse livro, Menos que Um, é um livro de ensaios do poeta russo Joseph Brodsky, prêmio Nobel de Literatura, recentemente e precocemente falecido. Tem um depoimento belíssimo sobre a relação entre três pessoas, né? Osip, Nadia Diamant, Mansell e Anna Akhmatova. O episódio do fato de Nadeja ter decorado os poemas e salvado a obra, que foi completamente expurgada por Stalin, é fundamental. Mas eu achei muito interessante como, quando você me contou, e quando você contou no ensaio do Estado da Arte, que o Mandelstam não escrevia os poemas. Ele pensava oralmente, fazia oralmente, dizendo para ele o importante era o ritmo, então o que importa ao tradutor é o ritmo em russo. Né? E a Nadezhda ouvindo aquilo, convivendo com ele, ouvindo, e quando chegava a versão final, ela anotava. Então, quando o mundo precisou da poesia de Mandelstam, isso estava pronto. Mas isso só tem graça contado por quem conhece, ou pelo Brodsky, que não dá mais para a gente entrevistar, porque Deus resolveu entrevistá-lo pessoalmente, ou por você. Conta aí para nós, vai. O processo de criação dele era... As pessoas que testemunharam... Eu estou lendo a biografia, eu leio muito devagar, sabe? Eu estou lendo a biografia dele, porque Mandelstam, para mim, não foi tema do meu mestrado, foi tema do meu descanso, tema da minha alegria. Quando eu queria descansar das minhas atividades acadêmicas, eu lia Mandelstam, eu traduzi Mandelstam. Então, Mandelstam está, para mim, na esfera da felicidade, né? Não é na esfera da obrigação. Eu lia nas horas vagas, quando eu estava lavando prato, quando eu estava fazendo alguma coisa, ouvindo as palestras. Então, as pessoas que testemunharam, há muitos registros de contemporâneos que, em diários, descreveram a sensação de ouvir Mandelstam declamar. Ele entrava em transe, Neumann. Ele, em cena, ele se transmutava. Então, a oralidade, a musicalidade é algo importantíssimo. Primeiro, na composição, o que ele fazia? Ele ficava andando pela casa. Primeiro, ele tinha que criar uma música. O Mandelstam tinha ouvido absoluto, ele era filho de uma musicista, ele adorava música. Então, ele ficava criando uma musiquinha. Quando ele criava a melodia, aí ele compunha os versos. Ele saía andando. Houve o registro da voz dele em um disco que foi gravado para fins linguísticos, e a sobrinha do professor que gravou a voz de Mandelstam disse que o que se contava na casa dela, né? Que ele, quando foi gravar, ele ficava esmurrando a palma da mão para marcar o ritmo das sílabas. Porque você sabe, o sistema métrico russo, o sistema tonal, é diferente do nosso, é baseado nos pés. Então, tinha todo esse aspecto musical da composição, da apresentação que ele fazia, das leituras, porque a poesia russa é uma poesia muito declamatória, muito de ser lida em voz alta, e esse percurso da voz, da fala, inicia com a criação e termina com a salvação desses poemas. Eles ficam protegidos do poder da ditadura pela memória, pelo poder do afeto, pelo poder da beleza que a poesia tem de ser salva pelo ritmo da música.
Isso é muito bonito. É lindo, lindo. Tudo que envolve humanos é bonito e triste, e trágico. Que tal a gente se arrisca a dizer epigrama de Stalin em russo? Sim, sim, eu sei decorado. Sabe de cor? Sei de cor. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит напор разговорца, там припомнить крыльем сковорца. Его толстый пальц, как черви жирны, а из лавака пудовые гири верны. Таракани смеются усища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд кощей вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мутит, кто гремичит. Он один лишь бабачки тичет, как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не каз у него, то малина и широкая грудь осетина. Agora, a sua versão. Nós vivemos sem estar mais sentindo o país. A 10 passos não se ouve o que nossa voz diz. Meia prosa e já basta que lembrem o matuto da serra do Kremlin. Os seus dedos são vermes sedentos obesos, as palavras fiéis como a marca dos pesos, bigodões de barata sorrindo e os coturnos brilhando de lindo. Mas lhe cerca a ralé dos chefes cabeçudos, e ele brinca com os seus zumbis de faz tudo, um que chora, um que mia e soluça, ele bicho papoa e cutuca, como casco de ferro, ato em ato ele atesta, em um olho, em um cílio, em um pubis, na testa, toda a pena de morte, uma mora, peito largo de quem vem da Geórgia. Diz a tradição que outro grande poeta russo, que está sendo, inclusive, muito festejado ainda hoje, o Boris Pasternak, muito mais que o Mayakovsky, por exemplo, que é autor do famoso romance do Vago, mas, na verdade, um grande, grande poeta russo da segunda metade do século XX, consta que o Stalin teria perguntado para ele se era verdade que o Mandelstam tinha feito um poema sobre ele. E o Pasternak concordou, não é isso? Disse que sim, e aí isso foi a desgraça do Ossip. É um pouco controverso, porque assim, eu levantei que existem 25 versões desse telefonema, 25 versões. Eu li as 25 versões. Existem relatos em diários de pessoas que disseram que testemunharam, que o viram no próprio Pasternak. Existem pontos em comum nesses 25 relatos. Quais são os pontos em comum? O primeiro, Stalin queria verificar algumas informações com o Pasternak. Quais eram? Se Mandelstam realmente era um grande poeta. Ele queria saber. Se Mandelstam era amigo do Pasternak. Então, uma das versões é um jogo meio de psicologia muito perversa, porque você está do lado de alguém que pode esmagar a outra pessoa. Ou seja, Pasternak não tinha poder nenhum diante de Stalin. Stalin queria todo o poder contra o poeta. Né? Então ele pergunta assim, o Mandelstam é seu amigo? E Pasternak fala, fica meio sem jeito de responder aqui. Ele fala, bom, se ele é seu amigo, por que você não veio falar para mim que o prenderam? Se prendessem um amigo meu, eu ia estar subindo pelas paredes uma hora. Então é um jogo terrivelmente psicológico, de tortura psicológica que Stalin estabelece com Pasternak. É a primeira coisa que deve se dizer. E me parece que há versões que dizem que Stalin está fazendo uma espécie de jogo de cena com a inteligência russa daquela época. Um grande poeta daqui, Dmitry Buikov, ele dá aulas de russo, de literatura russa. Ele disse que Stalin era uma pessoa que temia muito a literatura. Ele entendia o poder da literatura. Então, aquele poder da literatura foi manifesto nesse epigrama. Alguém para escrever um poema desse, naquele período, 1933, era alguém que sabia do poder da palavra, do poder da literatura na tradição russa. Stalin temia aquilo, ele sabia. Tanto é que o Buikov fala que ele rodeou Ana Akhmatova, mas não tocou nela.
Ele rodeou Pasternak, mas não tocou nele. Então, ele era alguém que temia a literatura porque entendia o poder que a literatura tinha. Essa relação, esse telefonema de Stalin para Pasternak, o que acontece? O poema foi escrito em novembro de 1933. Por que Mandelstam não foi executado imediatamente quando se soube do poema? Há a versão de que, em breve, aconteceria um encontro de escritores em Moscou. Mandelstam era um poeta que não podia se ignorar se ele fosse assassinado. Então, mataram Mandelstam por quê? Não por causa de um poema. Que poema? Então, foi uma espécie de jogo, de esperteza, e também, enfim, não tem como ter uma resposta precisa a versões e a fatos. Houve uma intercessão de Bukharin, que era uma pessoa muito importante do universo bolchevique. O Bukharin, inclusive, foi o autor da Constituição Stalinista, a segunda Constituição que foi feita após a ascensão dos bolcheviques. Então, era alguém muito próximo de Stalin. E era alguém que admirava e respeitava muito Mandelstam. Quando ele foi preso, a Nadia Giakovna, a mulher dele, a primeira pessoa a quem ela recorreu foi justamente ao Bukharin, e o Bukharin escreveu uma carta para Stalin, não pediu nada, ele só comunicou. E é o único registro escrito que se tem da reação de Stalin, porque existe a famosa frase isolem, mas preservem. Essa frase não foi falada. Ela foi sussurrada e transmitida de geração em geração. O Stalin deve ter dito isso. Isolem, mas preservem. O engraçado é que ele usa o mesmo verbo, preserve, que é sahrani, que é o verbo do famoso poema Guarda Minha Fala para Sempre, na tradução do casal Felipe Guerra e Arina, né? Guarda Minha Fala para Sempre. Esse guarda é sahrani. Eu queria que você a lesse. mesma palavra que está. Você fez a tradução desse poema, evidentemente. Guarda essa palavra para mim. Lê para mim a tua tradução. Cuida da minha fala até o fim. Cuida da minha fala até o fim, pelo travo de fumo e de azar, pelo círculo em resina da calma, pelo sábio alcatrão da batalha, como os poços que há em Nova Guarda, água doce e escura a jorrar, para que no Natal se reflita uma estrela de 7 barbatanas. E para isso, meu pai, meu amigo, meu rude ajudante, eu, irmão não aceito do clã do meu chão renegado, lhe prometo fazer tais cabanas no escuro da selva distante, para que nelas mongóis na roldana do balde afoguem boiardos. Só me amam estacas geladas de algum jogo antigo, como em mira de morte, ao jardim, atirando sem erro, e para isso toda a vida passo, nem que seja em camisa de ferro, e para as condenações do czar, o machado do bosque eu consigo. Bom, vamos observar, fazer nota de pé de página aqui, que o Nicolai Bukharin era o Delfim, o garoto prodígio do Lenin, e que Stalin o preservou algum tempo ao seu lado, porque ele queria vender a ilusão de que Trotsky, que era o inimigo dele, também era inimigo do Lenin. Mas isso durou pouco, e o Bukharin foi tragado pelo terror stalinista, né? O Bukharin mereceu a duvidosíssima honra, né, de morrer com uma bala na nuca pelo Beria, Laurenti Beria, Lourenço Beria, né, que foi depois também vítima de intrigas lá no Kremlin na época da morte do Stalin, na sucessão. Mas o Bukharin é o personagem talvez mais trágico da história soviética, né, depois do Trotsky, né, porque ele é tratado num romance muito famoso, O Zero e o Infinito, Darkness at Noon, né? Belíssimo título, Trevas à Meia-Noite. Então, é muito provável que o Stalin tenha, de certa forma, até preservado a vida do Mandelstam, também em consideração a proximidade do Bukharin e essa referência que o Bukharin faz, né?
Mas a verdade é que o próprio Bukharin foi executado pelo terror stalinista na mão direita, que acionou a pistola de Laurent Beria, certo? E coincidência ou não, depois da morte de Buhari, Mandelstam é enviado para o campo de concentração e ali ele não dura 7 meses. Ele morre. Ou seja, quando ele perde a proteção, não tem. Ele é preso 2 vezes, né? Em 1934 e em 1937, se não estiver enganado. Ele vai morrer poucos meses depois, porque ele já Ele está. morreu em 38, não é isso? Morreu em 38. Ele dura poucos meses depois da prisão. Ele já estava com 40, 40, 47 anos. Não parecia, porque ele envelheceu muito rápido. Quando ele escreveu o epigrama, ele estava com 42 anos. E eu traduzi com 43. A grande coincidência cósmica, né? Olha aqui, esse poema aqui, hein? O som seco e surdo desta fruta caindo no murmúrio sem fim, o oco silêncio da floresta. Essa tradução eu acho que é do Augusto de Campos, não é isso? É, a tradução do Augusto. Nem o Augusto conseguiu estragar esse poema? Não, veja só. O epigrama, na o epigrama ele estragou bem. Na verdade, o que acontece é o seguinte: eu sou uma pessoa privilegiada, né? E eu tive a chance de me valer de muitas informações recentes. Há que se lembrar o seguinte: Mandelstam foi só publicado as obras reunidas dele em 1991. A tradução dos Irmãos Campos e a antologia é de 68. Eles foram grandes heróis para poder lidar com falta de informação. Ou seja, o que acontece em 68? 68 já estava no poder Brezhnev. Depois da morte de Stalin, há uma pequena dissensão e degelo e um pequeno movimento de se restabelecer Mandelstam. Ele começa a aparecer em algumas antologias, se publica um ensaio que ele escreveu sobre Dante, e ele estudou italiano para ler Dante, ele era apaixonado pela Divina Comédia, ele traduziu Petrarca. Então, esse Conversa sobre Dante é publicada já sob Khrushchev. Quando o Khrushchev sai em 64, eles recrudescem o regime com o Brezhnev, ele já é mais linha dura, ou seja, quais eram as informações das quais se valeram os irmãos Campos e Boris Schneider na época? Muito difíceis. Tanto é que na nota de rodapé se escreve que a Ossétia era a localidade de Stalin. Na verdade, não é uma ofensa. Só que as pessoas ofendiam geograficamente Stalin, chamando ele de ossetino, na verdade, como xingar alguém de paraibano, que é uma ofensa com... Paraíba, não é paraibano, Paraíba. O xingamento é Paraíba. Ou baiano, alguma coisa nesse sentido. É baiano, Paraíba ou baiano. Paraíba ou baiano. Então, tem essa mesma conotação para a nossa cultura. Xingar alguém da sua origem de região, chamar Stalin de ossetino. Ou seja, eu me vali de vários ensaios da crítica literária russa para orientar a minha tradução. Então, eu me vali dos estudos de um grande crítico literário daqui, Mikhail Gasparov. Sem esse suporte todo, eu não teria condição de traduzir o que eu traduzi. Sem eles. Ou seja, e são materiais muito recentes. Materiais que foram publicados... Uma brincadeira com o Augusto. Na verdade, não, ele teve uma grande ajuda de uma pessoa que dominava bem a língua russa, que era o Boris Schneider. O Augusto Haroldo. E quando ele fez a tradução, realmente era diferente. Você faz, no seu ensaio, uma longa descrição de todas as referências que você teve com o Augusto, que ainda está vivo, o Haroldo, que morreu, não tiveram. Né? E o Boris também. Essas referências não estavam disponíveis nem na Rússia, porque Mandelstam era um autor maldito. Então, não se podia escrever sobre ele. Começou-se a escrever sobre ele depois de 91, é muito recente, Neumann. Então, toda a fortuna crítica que começou a ser escrita é dos anos 90 para cá, e eu me aproveitei muito dela. E o que acontece muito, assim, os irmãos Campos, eles tinham uma vinculação muito direta com a visão de mundo do Ezra Pound, que pressupunha a poesia como invenção.
E nessa categoria se estabelecia 3 tipos de poeta: o poeta inventor, o mestre e o diluidor. Então, eles estavam muito impregnados dessa visão de mundo do Ezra Pound, e a tradução deles reflete muito essa visão de mundo. Então, o que eles queriam? Traduzir os poetas inventores. Tanto é que, praticamente, boa parte dos poemas traduzidos é o primeiro Mandelstam, é o Mandelstam do aquimeísmo. É o Mandelstam muito ligado ainda à escola literária. O que é o aquimeísmo? O aquimeísmo é uma escola que reage ao simbolismo na Rússia, porque eles queriam dizer o seguinte: olha, vamos acabar com essa história dessas elucubrações todas. Uma mesa é uma mesa, uma pedra é uma pedra. Tanto é que o título do livro de Mandelstam é Pedra, de 1913. Então, na verdade, esses poemas, a maioria deles, os que foram traduzidos pelos irmãos Campos, não são os poemas dos anos derradeiros. O Caderno de Varões, em que o poeta está na sua voltagem musical, retórica. O poeta está como que alguém bradando para as tribunas. Mandelstam, ele vai ser muito ligado ao aquimeísmo só nesse primeiro livro. E é onde estão, basicamente, a maioria dos poemas traduzidos pelos irmãos Campos, que eram poemas que se serviam a esse propósito de plataforma estética que eles tanto defendiam. O poema de Stalin, eles acabaram, me parece, além das limitações, tentando encaixar dentro dessa linha minimalista, dentro dessa linha mais, digamos assim, inventiva. Só que o poema é música pura, é um poema que tem uma vocação panfletária, uma vocação discursiva. Mas, enfim, é muito, digamos assim, complicado falar da tradução de outra pessoa. A gente sempre acha defeito. Então, vamos voltar para a Rússia. Boris Pasternak é maior como poeta ou como grande sucesso que ele fez no mundo, no romance adaptado com Omar Sharif, né? O Doutor Zhivago? Qual é a grande obra do cara que, segundo a tradição, entregou? A grande obra dele é poética. Ele é um grande poeta, um poeta fabuloso, um poeta muito difícil. Tanto é que não tem tradução dele em português, digamos assim, de obra individual, livros, coletâneas de traduções de poemas, nem em Portugal, nem no Brasil. Existem registros de poemas em traduções. Ele é um poeta muito difícil. Talvez um dia eu me aventure, porque para mim, para traduzir, eu preciso... Eu comparo o trabalho que eu desenvolvo como tradutor como um trabalho de um ator que vai interpretar um personagem que é um personagem real. Então, eu tenho que me valer de todas as informações possíveis. Eu preciso saber onde o autor esteve, eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso ler crítica literária. Então, eu me preparo como um ator que vai entrar em cena para viver um personagem. Então, Mandelstam, eu tenho vivido Mandelstam já há muito tempo. Eu tenho procurado saber tudo a respeito dele, toda a informação importante, todo detalhe vale a pena. Talvez um dia eu faça isso com Pasternak também, para poder traduzir. É muito difícil para mim traduzir poemas, eu traduzo poetas. Porque se eu for traduzir poemas, para eu desligar de uma voz para outra é muito difícil. Para traduzir, eu tenho que descobrir a voz do poeta e tentar colocar a minha voz nele. Eu sei que, assim, quem vai ler meu poema, a minha tradução, não vai ler Mandelstam. Mas o meu modelo é o Daniel Day-Lewis, o grande ator. Eu considero os grandes atores de todo o mundo, Daniel Day-Lewis. Quando eu vejo Lincoln no cinema, eu sei que não é Lincoln de verdade, mas em alguns momentos a interpretação do Daniel Day-Lewis me dá a ilusão de que eu estou diante de Lincoln. Eu quero passar essa ilusão para quem está lendo a minha tradução também. Agora, me fala do doutorado aí. Como é que vai ser o teu doutorado? Você já começou? Você ainda está curtindo a sua Mandelstamzada? Nada, já tenho quase um mês de aulas. Eu tive, semana passada, uma reunião com o diretor do setor de pesquisas, o Sergei Fyodorovich Dmytrenko, que também é poeta. O Instituto de Literatura Gorky, fundado pelo Gorky, tem uma grande tradição
de formação dos poetas e dos escritores soviéticos. Por lá passaram grandes nomes da literatura, a exemplo da Bela Armadulina, a exemplo do próprio Evgeny Evtushenko e tantos outros passaram por lá. O espaço em que foi construído o Instituto Gorky foi a casa de um grande escritor chamado Gertsen. Gertsen, ele foi, do século XIX, perseguido pelo czar, enviado em exílio na Europa e não pôde mais voltar. Ele é autor de uma novela chamada De Quem é a Culpa? E essa frase, de quem é a culpa, é uma das grandes questões da alma russa, saber quem é o culpado. Christoph Navatsky, ele escreveu esse romance. Na casa em que ele morou, foi feito uma república para escritores. Essa república para escritores foi onde se deu um apartamento para o Mandelstam. O Mandelstam morou onde eu estou estudando. Isso é muito bonito. Ele morou lá, depois desabaram para fazer o prédio. Então, quando ele ganhou o apartamento, isso foi nos anos 1933, o Pasternak e o Mandelstam são meio que Flamengo e Fluminense, são os amigos que se odeiam. Eles muito próximos, mas também cheios de rivalidades. Pasternak visitou o Mandelstam e disse: olha que coisa boa, te deram um apartamento, agora você vai ter capacidade de criar, vai se inspirar. Só que o Mandelstam ficou muito irritado com aquilo ali. Ele ficou muito chateado, porque o apartamento era um apartamento comunal, não tinha capacidade de criar. Então, quando o Pasternak saiu, ele ficou enfurecido de escrever um poema que eu vou ler agora, que eu traduzi também. Vai lá, lê. Eu só vou ler o trecho, o primeiro verso em russo, que é assim: Kavartira Tiha Kakbumaga. Kavartira é apartamento. Então, Kavartira, Tiha, ele pegou um trecho da palavra e repercutiu na outra. Kavartira Tiha, como se ele já, pelo efeito sonoro, amplificasse um eco. Ou seja, ele está dizendo que o apartamento é calmo, mas já joga um eco. Ou seja, a forma brigando com a ironia do fundo, né? E eu tentei fazer isso também na tradução, colocar um eco de uma palavra na outra. Eu vou ler aqui. Lar sem alarido, como papelão. Vazio de tudo, sem nenhum evento, se houve a umidade borbulhar no vão dos canos internos do aquecimento. A propriedade está em plena ordem. O seu telefone congelou-se em RAM. Cacareca os gastos de tudo que é sorte, pedem que os atirem da rua para lá. Estas tais paredes malditas e finas, lugar para fugir ao que já não se tem. E eu, como um louco, nesta régua fico com a obrigação de interpretar alguém. Ser mais atrevido do que o consomou, e as universitárias cantigas dos bravos, que estão sentados nos bancos da escola, em ensinar barulho aos que são carrascos. Eu leio cartões de racionamento, e pesco o discurso da corda, do cânhamo, e um formidável vem nanar neném, aqueles que estão no assentamento eu canto. E este certo alguém que é ilustrador, até ardilinho de um assentamento, a tinta e o sangue no misturador, uma paliçada merece de prêmio. E este certo alguém, um traidor limpo, a evaporar-se no expurgo igual sal, provedor da esposa e também dos filhos, tal traça voadora com as mãos ele esmaga. Quanto desta raiva que é excruciante se encobre em cada insinuar que é feito, era como se em tais pregos firmasse, e aqui há um necrasso e há o seu martelo. Vamos lá, tu e eu, como que ao patíbulo, por 70 anos, começar a hora, chegou para ti, desleixado velhinho, de ficar batendo as suas próprias botas. E ao invés da chave que vem de Cochrane, um distante jato de pavor irá arrombar estas mal ajantadas paredes da habitação moscovita do mal. Maldoso, não deixa pedra sobre pedra. Escuta, nós vamos terminar, mas antes eu queria mostrar para você. Qual é a tua posição sobre Joseph Brodsky? Você considera Brodsky poeta maior, como Pasternak, como Mandelstam, ou um poeta da moda? Prêmio Nobel, né? Brodsky é o seguinte, quais são os grandes... Quando você fala de poesia do século XX aqui, a gente se cita esse quarteto mágico,
Mandelstam, Pasternak, Ana Akhmatova e Marina Tsvetaeva. Quem se junta a eles como se fosse alguém contemporâneo, Brodsky. É como se ele fosse alguém nascido fora do tempo. Brodsky é um poeta grandioso, magistral, extraordinário. Ele é a glória da poesia russa contemporânea. Eu posso dizer assim, eu tenho uma devoção por Brodsky. Eu acho um poeta fenomenal, maravilhoso, no nível desses grandes poetas às quais eu me referi. Eu vou concluir aqui essa nossa conversa lendo um texto eu ouvi pela primeira vez em 1967. Você tinha quantos anos mesmo? Eu não tinha nascido ainda. Eu era o brilho. O Tião já conhecia Socorrino? Em 67, o Tião já conhecia Socorrino? Os pais dele, hein? Não, né? ainda não. Então, escuta. Eu no Teatro Municipal em Campina Grande, em 1967, no palco Paulo Tran, Teresa Raquel e Jairo Flecha. Texto: Liberdade, Liberdade, Flávio Rangel e Milô Fernandes. Voz gravada no ano passado. Foi julgado na União Soviética o poeta Joseph Brodsky. José Ossip, certo? Achei. Aqui estão, inclusive, os trechos taquigráficos de seu julgamento. Acende-se a luz sobre Paulo Tran e Oswaldo Viana Filho, na versão original, Jairo Flecha, na que eu vi, né? Qual é seu nome? Joseph Brodsky. Qual é a sua ocupação? Escrevo poemas. Traduzo. Suponho o quê? Não interessa o que o senhor supõe. Fique em pé, respeitosamente. Não se encoste na parede. Olhe para a corte. Responda com respeito. O senhor tem um trabalho regular? Pensei que fosse um trabalho regular. Dê uma resposta precisa. Eu escrevia poemas. Julguei que seriam publicados. Supus. Não interessa o que o senhor supõe. Responda por que não trabalhava. Eu trabalhava. Eu escrevia poemas. Isso não interessa. Queremos saber a que instituição o senhor estava ligado. Tinha contatos com uma editora. Há quanto tempo o senhor trabalha? Tenho trabalhado arduamente. Ora, arduamente. E responda, certo. 5 anos. Onde o senhor trabalhou? Numa fábrica em expedições geológicas. Quanto tempo trabalhou na fábrica? 1 ano. E qual é seu trabalho real? Eu sou um poeta, um tradutor de poesia. Quem reconheceu o senhor como poeta e lhe deu um lugar entre eles? Ninguém. Quem me deu um lugar entre a raça humana? O senhor aprendeu isso? O quê? A ser poeta? Não tentou ir à universidade, onde as pessoas são ensinadas, onde aprendem? Não pensei que isso pudesse ser ensinado. Então, como? Eu pensei que, por vontade de Deus, é possível o senhor viver do dinheiro que ganha? É possível, desde que me prendam. Desde que me prenderam, sou assinar um documento todos os dias declarando que gastam comigo 40 copecs. Eu ganhava mais do que isso por dia. O senhor não precisa de ternos, sapatos. Eu tinha um terno. É velho, mas é um bom terno. Nem preciso de outro. Os especialistas aprovaram seus poemas? Sim, foi publicado na Antologia dos Poetas Inéditos e fiz leituras e traduções para o polonês. Seria melhor Brodsky explicasse à corte por que não trabalhava no intervalo de seus trabalhos. Eu trabalhava, eu escrevia poemas. Mas existem pessoas que trabalham em uma fábrica e escrevem poemas no mesmo tempo. O que impediu de fazer isso? As pessoas não são iguais. Mesmo a cor dos seus olhos, dos cabelos, a expressão do rosto. Isso não é novidade, qualquer criança sabe disso. Seria melhor que explicasse qual a sua contribuição para o movimento comunista. A construção do comunismo, tudo significa somente o trabalho do carpinteiro e o cultivo do solo. Significa também o trabalho intelectual. Não interessam as palavras pomposas. Responda como pretende organizar suas atividades de trabalho no futuro. Eu queria escrever poesia e traduzir, mas se isso contraria a regra geral, arranjaria um trabalho e escreverei poesia. O senhor tem algum pedido a fazer à corte? Eu gostaria de saber por que fui preso. Isso não é um pedido, é uma pergunta. Então, não tenho nenhum pedido. As luzes se acenderam sobre os dois e um foco acende sobre a atriz. Aí, minha amiga querida, desapareceu recentemente, Teresa Raquel, dizia o seguinte: Brodsky foi condenado a 5 anos de trabalhos forçados numa fazenda estatal de Arcângel, na função de carregador de estrume. O poeta tinha 24 anos. Eu considero esse texto a obra-prima do surrealismo. Nem Kafka, né, escreveu tão bem
sobre o surrealismo absurdo da burocracia no poder. O comunismo e o stalinismo são a expressão máxima da burocracia no poder na humanidade, certo? Nem Nabucodonosor foi tão estúpido. É uma coincidência, Neumann. Esse julgamento ocorreu justamente na época em que os irmãos Campos e o Bush Never estavam escrevendo a antologia. Para você ver como, para ilustrar bem a cortina de ferro que estava se fechando sobre Brezhnev. O regime recrudesceu, então é muito difícil. Se Brodsky sofreu para fazer seus poemas, imagina procurar informações sobre Mandelstam, é muito difícil. É isso aí. O Axê está convidado, na época oportuna eu avisarei, para fazer um outro Dois Dedos de Prosa, porque o nosso tempo, infelizmente, já esgotou, né? Mas ele vai falar aqui sobre, na verdade, a nossa grande relação, que é Zé Ribeiro, o poeta do absurdo, Orlando Tejo, um ponto de união entre o Axê Basílio e José Neumann de Pinto, assim como Ossip Mandelstam. Até a próxima, então, Axê. Vamos lá. Das Vidania. Da Zidânia. Das Vidania, adeus, em russo. Tchau, Axê. Tchau, querido.